Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PC do Inscrito aqui do canal. Esse aqui vai ser o de número 299 do inscrito Yuri Pereira. O PC dele vai ser bem legal de mostrar, porque ele não tem um gabinete, ele utiliza uma bancada improvisada. E a bancada foi feita por ele. E eu queria estar pedindo também, para se caso alguém tiver uma bancada improvisada, participem do PC do Inscrito, para a gente poder dar uma olhada no projeto que foi feito. Então galera, sem mais, vamos aí dar uma olhada no PC dele. Então, nesse vídeo eu vou fazer diferente. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os componentes em si, e depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu vi na bancada e que me chamaram a atenção. Vamos começar pela placa de vídeo, que é uma GTX 960, modelo da Zotac Entusiasta. Vem com 2 GB de VRAM, é uma placa de vídeo que vem com overclock de fábrica, tem uma carenagem, ao meu ver, muito bonita, uma das mais bonitas. Ela consegue chegar com o boost clock até 1240 MHz. Só para comparação, o modelo de referência chega ali no boost clock a 1178 MHz. Isso, é claro, traz uma performance um pouquinho melhor do que os modelos de referência. Ela não traz um backplate e, galera, essa placa de vídeo aqui ela é uma das mais baratas se a gente for comparar o preço aí de todas as GTX 960. Sobre a dissipação dela, ela vem com dual fan e tem 2 heat pipes. Eu não sei a espessura deles, ou seja, a placa de vídeo deve ficar bastante fria. A fonte é uma EVGA 600B, fonte que vem na caixa escrito selo 80 Plus bronze, mas como podemos ver em alguns testes, ela não cumpre o que promete na caixa, né? Pelo menos em teste feito pelo TechLab, que eu vou deixar até na descrição o link para o vídeo de teste da EVGA 600B. Ela não conseguiu aí chegar aos 82% de eficiência e sequer chegou aos 80%. Então galera, apesar dela não ser uma fonte bomba, que inclusive até eu recomendava o uso, hoje em dia a gente já vê que tudo que tiver um preço mais barato, né, a gente deve aí ter um pontinho de desconfiança. E assim, no vídeo do Ronaldo vocês têm uma ideia maior sobre o que aconteceu, mas basicamente eles retiraram um varistor, que é um componente importantíssimo contra surtos de energia, depois que a fonte passou no selo 80 Plus. Sobre a placa-mãe, a dele é uma da Gigabyte 78LMT USB 3. Essa placa-mãe ela é bem básica, galera. Ela inclusive utiliza um chipset que tem 7 anos, ou seja, está bem ultrapassado. Por exemplo, com isso a gente perde portas USB 3.0 e também o SATA 6 gigabits por segundo. E a gente pode dizer que essa placa-mãe, apesar de suportar os FX, ela foi desenvolvida para o socket antigo, no caso os processadores da linha Phenom. E essa é uma questão que todo mundo que vai comprar um PC AMD e pesquisa um pouco mais acaba notando. Não existe placa-mãe básica e decente para os processadores da linha FX. Infelizmente, essa é a verdade. Essa placa ela é totalmente adaptada e se a gente for comparar com placas-mãe de entrada para os processadores Intel, a gente vai notar uma grande diferença, principalmente em alguns recursos. Bom, de todo modo, essa placa-mãe ela suporta até 32 GB de memória DDR3 com clock de até 1600 MHz. Um detalhe que eu acho positivo é que ela possui uma porta HDMI e outra DVI, ou seja, se caso você não tiver uma placa de vídeo ainda, você vai ainda assim poder utilizar a imagem digital. Claro que isso não chega a ser um diferencial importante, mas é sempre bom citar os pontos positivos dessa placa-mãe. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre ela, eu vou estar deixando outro link aqui na descrição, dessa vez do Clube do Hardware, com uma análise mais profunda sobre essa placa-mãe. Bom, o processador da configuração é o AMD FX 8320, que é um processador com 8 núcleos, clock de 3.5 GHz com o boost para 4.0, tem um TDP de 125 watts e é um processador que eu julgo mediano, apesar de ter algumas limitações, e em conjunto com a GTX 960 ele consegue se sair bem nos jogos. Esse processador está sendo refrigerado com o CPU Cooler da Sigmatech Dark Knight 2, que é um CPU Cooler ótimo. Ele tem um fan de 140mm e para quem gosta de LED, ele vem acompanhado com um LED azul no seu fan. E na parte das memórias, ele tem 2 módulos de 4 GB, sendo que um módulo é da Kingston HyperX Fury, provavelmente com clock de 1600 MHz, e outra memória padrão DDR3 também. Ele não sabe qual é a marca porque ele retirou de um outro PC que ele tinha antigo, ou seja, é uma memória genérica. Sobre a combinação de 2 memórias diferentes, pode acontecer alguns conflitos, mas em grande maioria
não tem nenhum problema e você pode estar usando aí, inclusive Dual Channel com memórias diferentes. Mas o ideal, é claro, é sempre estar colocando memórias iguais. E agora nós vamos começar a mostrar alguns detalhes da bancada. Como vocês podem ver nas imagens, ela possui 2 andares. O primeiro comporta a placa-mãe, processador, todo o hardware que se conecta na placa-mãe. E na parte de baixo, no primeiro andar, assim dizemos, temos a parte das baias dos HDs e também onde a fonte de alimentação fica. Para a baia dos HDs, ele simplesmente adaptou uma baia de HDs de um gabinete ATX padrão e fixou na própria bancada, que é feita de madeira. Isso não deu um visual muito bom, mas ficou bem funcional. E só para aproveitar essa parte, no caso a configuração dele tem apenas um HD de 500 GB da Western Digital. Outro detalhe que eu notei é que ele adaptou alguns fãs na bancada. No caso a gente tem um ali refrigerando a parte da placa de vídeo, o que na minha opinião, no caso desse aqui, não é muito necessário. E logo abaixo ali onde pega os HDs, nós temos outro fã. Dessa vez sim, eu acho que tem uma importância, porque os HDs costumam emitir um pouquinho de calor. Então isso ajuda, né, a refrigerar e manter a temperatura do HD sempre legal. Bom, não dá pra ver muitos detalhes sobre a bancada, né, até porque as imagens são poucas. Creio que ele não tenha gasto muito para fazer essa bancada. É legal porque acaba economizando no gabinete, né, e tem gente que gosta de estar modificando o hardware muitas vezes, e isso acaba facilitando uma troca ali de algum componente. O único problema que eu senti também aqui em casa, né, já que eu também estou utilizando uma bancada improvisada, é que pega bastante poeira, né? Você vai ter que limpar o seu PC frequentemente, porque a poeira é demais. Por outro lado, eu notei que os componentes ficam bem mais frios. Bom galera, eu fiz um valor aproximado do PC dele, contando todos os componentes, logicamente sem o gabinete, né, já que a configuração dele tem uma bancada improvisada. Nós chegamos a um valor de R$ 2.700. O PC dele é muito bem equilibrado. Eu acho que um FX 8320 com a GTX 960 roda todos os jogos atuais em Full HD, isso tudo com bons gráficos e taxas de frames, então ele tem uma ótima configuração. Eu queria estar agradecendo ao Yuri por ter mandado as imagens. Se você quiser participar também do PC do Inscrito, o link está aqui embaixo na descrição. Não deixe de comentar também sobre o vídeo. Um abraço a todos, eu vou ficando por aqui, até o próximo, fui!